Fala, rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Jean Escuro e a gente está começando mais um Antissocial, aqui diretamente dos estúdios Avenida. Como sempre, tenho a honra, não tão grande, de dividir esse cenário com o meu amigo Thiago Smarra. Como é que você está, Thiago? Seu amigo agora? Sou seu amigo agora? Eu te subi um pouco seu status de eu colega. Antes, então. Será um mero conhecido. Fala, galera. O que eu vou falar? Cumprimenta todo mundo. Já comentei. Fala, galera. Depois daquela live humilhante, o mínimo que eu espero é um cumprimento decente. Você vai saber se tenta sair esse vídeo teu da live? Bom, como sempre, nós contamos com a colaboração, o apoio dos nossos patrocinadores, a House Eventos. Procura lá no Instagram, House Eventos. Eles têm todo o suporte que você precisa para organizar a sua festa, seja som, iluminação, serviço de DJ profissional, seja qual tipo de festa for. Manda um direct lá, faz um orçamento e tenho certeza que você vai se surpreender pelo preço e pela qualidade do serviço. Lá no Instagram deles tem vários vídeos, várias demonstrações do que você pode contratar para sua festa. E se você procura aquele assado no final de semana, no domingão, Assados Avenida, na Avenida Armelindo Trombini, 3593. Tem frango assado, carne de boi, de porco, maionese, salpicão, bebidas em geral, enfim, tudo que você precisa para garantir o sucesso do seu almoço. Não é isso, Thiago? É isso aí, né? E hoje, depois de muitas tentativas, Depois de um... Foi difícil conseguir fazer essa gravação, mas... Vai ser uma gravação porque esse cara, acho que ele é o único vascaíno de Camorão, velho. Um dos três. Eu conheço mais um e de repente tem mais um perdido. Esse é guerreiro, hein? Ele deve ser guerreiro. Torcer pro Vasco é guerreiro. Então faça as honras, Thiago. Nosso convidado de hoje é o Edson Hirata, o famoso China. Aí, seja bem-vindo, China. Uma honra tê-lo aqui conosco. Você era um dos nomes que a gente queria desde o começo mesmo, desde quando a gente idealizou. Era um dos nomes que a gente pensava e a gente queria trazer aqui. E realmente desde a primeira temporada a gente queria, mas... Nem pode falar a primeira temporada. A gente chama de primeira temporada porque foi o primeiro período de gravação, depois a gente ficou um ano parado e agora é a segunda temporada. Então, seja bem-vindo aí, cara. Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo, a Thiago e Jean pelo convite. É uma honra estar participando aqui desse projeto de vocês, que eu acho que tem tudo para a médio prazo deslanchar, né? A gente sabe o quão difícil é as pessoas valorizarem o que é da nossa cidade, né? Mas com persistência, com a consistência que vocês estão construindo aí, com certeza a coisa vai progredir a passos largos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Já há algum tempo que a gente está se namorando, né, para acertar uma agenda, mas um não pode, outro não pode. E faz parte dessa namoro, meu. Dessa vida tribulada aí que vocês levam, que a gente leva também. Mas é uma honra estar aqui, contar um pouquinho da minha história, da história do basquete, enfim, poder dividir aí com quem está nos assistindo um pouquinho da trajetória, né, do que a gente já fez. Cara, legal. Para as poucas pessoas, se é que tem alguém em Campo Mourão que nunca ouviu falar no China. Quem que é o China? Da onde que o China veio? Para onde que o China vai? Eu acho que é uma história interessante até, né? Porque eu, na verdade, eu não sou China. Eu sou Chininha. China é o meu irmão mais velho, que ele tinha esse apelido de China. Os amigos, vamos dizer, os brasileiros, assim, né? Para sacanear os japoneses, geralmente colocavam apelidos, né? E nele era China. E como às vezes eu andava com ele, eu era o Chininha. Isso lá em Astorga. Eu sou de Astorga, né? Ali pertinho de Maringá. Então, lá em Astorga, todo mundo me conhece como Chininha. E quando eu vim para cá, para Camorão, foi uma chance de eu mudar essa dinâmica. Eu falei, não, pô, eu gosto de ser chamado assim e tal. E virou China mesmo. No meio esportivo é China, no meio da universidade é China. Então... música para os meus ouvidos, gosto de ser chamado assim e não me importo mesmo. E como que surgiu sua relação com o basquete? Desde quando? Sempre teve interesse desde pequeno? Ou foi algo
com o passar dos anos? Desde pequeno, acho que é um pouquinho de sacanagem dele comigo. Sem maldade na pergunta. Desde pequeno, aí me ferrou. Mas vamos lá. Desde criança, então. Isso, desde criança melhorou. Desde criança, eu sempre gostei muito de esporte. Basquete, vôlei, futsal, tênis de mesa, natação. Fazia de tudo e fazia mal tudo. Mas basquete me encantava mais, né? Então, na minha adolescência toda, disputei campeonatos a nível regional, a nível de estado, com um certo protagonismo, mas não assim de ser fera nisso, né? Mas a gente tinha essa vontade de seguir com o esporte, pela paixão que a gente tinha pela competição, né? E na década de 90, a profissão de educação física era muito marginalizada. Era a profissão de pessoas que as pessoas viam como, você não quer nada sério, você quer ficar jogando bola, você quer ficar correndo atrás de bola. Isso aí não é profissão. Se a pessoa fizesse a faculdade só para ficar brincando. Receber para praticar algum esporte. Exatamente. Então era meio marginalizado. Eu sou de uma família não rica, mas de uma família bem estável e tal. E a minha família também não via com bons olhos a educação física lá em 1989, né? E aí eu fui meio na rebeldia mesmo, porque eu acreditava, porque eu gostava muito e fui um pouco contrariando a minha família, que depois começou a perceber o meu gosto e a minha dedicação começou a me apoiar, mas no início foi meio na contramão do que eles imaginavam para mim, né? Mas eu acho que tudo que você faz com gosto, com paixão, você acaba fazendo tão bem e com tanta desenvoltura que você acaba se destacando. E com 1,63 m de altura, a minha vontade de ser jogador, ela começou a esbarrar na questão de talento, que realmente eu não era hiper talentoso, eu era esforçado, mas ia bem por causa do esforço, não porque eu era talentoso. E aí mais a altura que não ajudava. Então o basquete acabou não virando uma profissão de atleta, né? Mas comecei a me moldar como um profissional, como um técnico. E aí, como um técnico, vim para Campo Mourão em 95 e comecei a trabalhar como técnico em 97. Né? Primeiro trabalhei na Fundação de Esportes, no departamento técnico. E aí, de 97 para cá, que as coisas foram aos poucos, né, se consolidando como técnico. Hoje, até pelas participações aí do time de basquete em competição nacional aqui de Campo Mourão, deu uma certa popularizada no basquete municipal. Mas nessa época, quando você entrou como técnico em 97, como que era a questão de estrutura e de trabalhar ali com os jogadores? Eu imagino que as condições eram mais difíceis do que são hoje. Não que hoje seja fácil, mas imagino que era. Vamos ressaltar assim que Campo Mourão ele tem uma coisa de ter vocação esportiva que é impressionante. Aqui em Campo Mourão, eu não sei o que tem nessa água aqui, mas o esporte ferve. Você vê nosso atletismo com o Paulinho. Caramba, o cara coloca atleta em Olimpíada, em seleção brasileira, faz um trabalho fantástico. O basquete, que aí eu vou começar a contar a história daqui a pouco para vocês. O nosso handebol, que já foi campeão sul-americano, campeão brasileiro, também uma história muito bonita. Judô, karatê também, a gente tem um trabalho hiper bacana. Xadrez agora com essa geração nova, também um monte de gente se despontando. Enfim, você é injusto em não falar tênis de mesa, Kung Fu, o futsal na Liga Nacional. E teve o campo ADAP também. ADAP, que teve uma fase de ouro. Então, olha o tanto de talentos esportivos que a gente tem aqui na nossa cidade. Então, e isso eu queria ressaltar, né? Que a Campo Mourão é privilegiado, né? E aí, voltando ao basquete mais especificamente, antes de 97, na década de 90, final de 80, 90, a gente tinha um basquete muito forte aqui já. No final da década de 80 tinha os irmãos Tonon, Rosa, Linguinha, teve toda uma geração que a nível de estado estava sempre entre os melhores do estado. E aí no começo da década de 90 nós tivemos a vinda do professor Billy Ademir Basso, que fez um trabalho
de colocar Camorão muito próximo da Liga Nacional. Talvez vocês não eram nem nascidos na época, mas lá em 93, 94, Campo Mourão ficou muito perto de jogar a Liga Nacional com esse projeto do Billy. Aí ele acabou indo para Foz, né? Aí o basquete deu uma certa queda realmente. E aí nós começamos em 97 com um trabalho de base. E foi bacana assim que em 97 a gente só tomava cacete. Jogava contra Pato Branco, 50 pontos de diferença. Jogava com Marechal, 40 pontos de diferença. Só tomando porrada. Então, 97 foi um ano de assim, negro no sentido de que nós não ganhamos nada e passava muita vergonha, vamos dizer assim. E a prefeitura tinha tudo para falar, não, pô, a gente tinha um projeto vencedor, vem esse japonês aqui com 1,60 m, não vai dar certo mesmo, vamos trocar, vamos mudar. Mas eles perceberam que existia muito trabalho. Não existia vitórias, mas existia muito trabalho. E eles deram um voto de confiança para o nosso trabalho e deixaram a gente continuar. E aí, no segundo ano, a gente já começou a buscar título de nível de estado, sempre nas categorias de base entre as 4 melhores do estado. Então, isso foi, cada ano, aumentando um pouquinho mais. Então, foi um projeto de longa duração, né? Que começou com a gente vendendo pizza, vendendo camiseta, vendendo jantar, para fazer recursos para poder jogar. Então era muito difícil, era muito precário. O basquete estava lá no final da fila, dentre as modalidades com mais resultados na época, né? E a gente teve que ir conquistando aos poucos, né? mais recursos, mais apoio. E aí tem muitos pais, muitos dirigentes voluntários, tem muita gente que ajudou a construir esse bolo, né, para colocar um tijolinho a mais na construção desse projeto. E assim, imagino que uma coisa puxa a outra. Então, tipo, se de repente começa o projeto ali ser vitorioso, começa a ganhar notoriedade, mais pessoas se interessam, e de repente acaba fortalecendo a base, questão de patrocínio, lógico. Perfeito. E aí vai desenvolvendo. Essa é uma lógica que a gente percebeu muito cedo, a lógica da exposição dos resultados. Então, desde muito cedo a gente sabia que em cada conquista, pequena conquista, isso tinha que ser divulgado e a gente tinha que atrelar sempre o nome do parceiro às nossas conquistas. E só para vocês terem uma ideia, né? Antigamente, a gente elaborava o texto e já mandava para a imprensa o texto pronto. Então, a imprensa, muitas vezes, não tinha braço para ficar indo atrás de reportagens, né? Então, eles pegavam as coisas que eles recebiam, faziam os ajustes e divulgavam. Então, o basquete passou a ter muita exposição porque chegava muita coisa pronta para eles, era só mastigado. E aí o basquete começou a ter evidência. Porque tinha muitos resultados bons e porque começou a aparecer mais. Aparecendo mais, era mais fácil de eu chegar nos empresários, nossa equipe está com tais resultados, o tanto de vezes que apareceu no jornal. Na época, o jornal era um meio de comunicação muito valioso, né? Então a gente fazia um clipping, né? E trazia, saiu 98, saiu 120 reportagens, olha o tanto de fotos com a tua marca aqui no peito. E isso, o cara falou, opa, tá valendo investimento, vamos renovar. E assim foi crescendo aos poucos. Isso que eu ia perguntar, eu falei, como que vocês faziam para fazer isso, sendo que a mídia antigamente não tinha essa... A gente já é difícil com a internet, e vocês naquela época... Isso aí foi uma ideia de vocês fazer a questão dos textos. Pô, vamos fazer isso, velho. A gente começa a fazer os textos também e mandar para um site de notícia. Com certeza. Eu tenho certeza que o G1 tá doido para ver uma notícia nossa do antissocial. Se com o China aqui deu certo, que foi uma ideia a gente chama bacana. A gente chama isso de release, né? Você monta um texto e encaminha para as mídias, né? Para quem faz comunicação. E eles percebendo que tem credibilidade, percebendo que é uma coisa que é uma notícia importante, eles... Com certeza eles divulgam e ajudam a espalhar essa notícia, né? Foi mais ou menos esse mecanismo que a gente
usou, de facilitar o trabalho da meio de comunicação, e isso para nós era muito vantajoso também. E, no geral, assim, os empresários moroenses davam apoio, eles abraçavam a causa ou tinha muita resistência? É assim, né? O empresário brasileiro, na verdade, ele demorou a enxergar o esporte como um meio de divulgação da empresa. Ele sempre não, mas ele, na maioria das vezes, ele enxergava como uma ajuda, como uma filantropia. Então, isso que nós fizemos de mostrar para os empresários, tá aparecendo foto com a logo da sua empresa aqui, conta quantas vezes apareceu. Apareceu 30 vezes num mês. Quanto isso valeria se você tivesse que comprar o espaço no jornal? Então a gente transformava os centímetros quadrados do jornal no valor que o jornal cobrava para colocar a marca. E aí a gente mostrava, isso aqui, tá vendo? Isso aqui é um número significativo para você poder mensurar se vale a pena o apoio ou não. Aí a gente está falando só exclusivamente do jornal, sem falar que você está indo num ginásio assistir o jogo com a logo lá da Coamo, do Integrado, na frente. Isso não é tão fácil mensurar, é uma mídia meio espontânea. Então, a empresa, quando percebe que isso tem valor também, ela começa a dar mais valor. Então, hoje está mais fácil a gente convencer os empresários de que é um negócio, é um ganha-ganha. Com o patrocínio a gente paga estrutura, contrata jogador, e com a exposição a gente ajuda a empresa a atingir os objetivos comerciais dela, a ser mais vista, a ser mais lembrada, a vender mais um determinado produto. Então isso é um ganha-ganha. Quando o empresário percebe que não é só dinheiro que eu estou dando, né? Não é dar, é um negócio. Né? Não é filantropia, exatamente. É um marketing. E além disso ainda tem compra de camiseta, a pessoa sai ali no domingão desfilando com a camiseta, exibindo ali o patrocínio, a marca daquela empresa. O cara paga para divulgar a marca do outro. Que coisa mais bacana que isso para o empresário. Exatamente. Cara, que legal. E, bom, hoje você não está mais à frente do time de basquete de Campo Mourão. Por quanto tempo, até quando você ficou ali? Eu fui presidente da Associação Mourão de Basquete em 3 gestões, né? Lá de 2008 até 2012. E aí de 2017 a 2019. Aí desde 2019 eu me desliguei da diretoria, né? É um trabalho muito estressante, de muita responsabilidade, e tem que ser meio em forma de rodízio mesmo, porque não é remunerado. É um cargo voluntário. Então você deixa de dar atenção para sua família, para sua profissão, e investindo nisso, né? Então, como é uma coisa profissional, não dá para você ficar muito tempo, que desgasta realmente, né? Então, acabei em 2019 me desligando, e em 2022, agora no começo desse ano, a gente fez a inscrição de uma chapa e a gente foi eleito como vice-presidente da Federação Paranaense de Basquete. Cara, que legal. Então hoje você é vice-presidente da Confederação Paranaense de Basquete. Da Federação Paranaense de Basquete. Cara, que legal. Muita responsabilidade também. Dor de cabeça. Na verdade, acho que é um desafio, uma responsabilidade de contribuir com o basquete, né? Eu sou um apaixonado pela minha modalidade desde sempre, e eu enxergo nessa função uma chance de ajudar o basquete a crescer, a fazer com que mais equipes joguem, com mais crianças tenham acesso ao basquete. E uma das funções especiais que eu tenho ali na federação é ajudar a ensinar os clubes a captar recursos, porque é o grande gargalo dos clubes, a falta de dinheiro para fazer basquete. Com dinheiro você faz o que você quiser, né? Mas os clubes têm muita dependência de dinheiro público, tem muita dependência de prefeitura, então a gente está tentando incutir neles essa necessidade de aproximar a iniciativa privada, a buscar dinheiro da iniciativa privada, né, nesses patrocínios, nessa venda de espaços, para que eles possam depender menos da prefeitura. Porque depender de prefeitura, você depende da gestão, né, se você está apoiando politicamente ou não,
se as finanças da prefeitura estão bem ou não, porque o esporte sempre está lá no final do orçamento da prefeitura, né? Qualquer coisa que tenha que cortar, a primeira coisa que se corta é o esporte, é a cultura. Então, se você depender menos de dinheiro público, você consegue mais recursos para participar de competição, contratar jogador, ter uma estrutura melhor. Então, essa é uma coisa que a gente está buscando. E a outra é a busca de projetos incentivados. Então, aqui em Camurão, a gente tem uma lei de incentivo ao esporte. No estado, nós temos uma lei de incentivo ao esporte. A nível federal, nós temos uma lei de incentivo ao esporte. Então, as associações, os clubes que conseguirem elaborar projetos e captar recursos, eles conseguem, sem pôr a mão no bolso, né, usando dessas leis de recursos públicos, que geralmente são renúncias fiscais. Então, por exemplo, aqui em Camorão, IPTU. Então, a empresa deixa de pagar IPTU para a prefeitura e destina ao esporte. No estado, a lei estadual, o empresário deixa de pagar o ISSQN e passa para o esporte. Na lei federal, deixa de pagar o imposto de renda para a União e transfere isso para o esporte. Então, é uma forma da empresa não pôr a mão no bolso, né, e destinar um recurso para o esporte que vai divulgar a marca dele, o produto dele. Mas esse daí que você falou, a empresa ela tem que fazer primeiro a ligação com a prefeitura desse recurso. Para ela eliminar o IPTU, ela não pode passar o dinheiro direto para o projeto. Tem todo um trâmite que ele vai passar para a prefeitura e a prefeitura repassa para o projeto. Né? Mas tem um trâmite todo assim, que não é tão simples, né? Eu estou simplificando aqui, mas existe a possibilidade de você transferir o teu IPTU em recurso para o esporte. Entendi. Hoje a gente vê no futebol profissional, está crescendo aí a formação das SAFs, né? Empresas, grupos privados que investem no futebol e veem o futebol como um meio lucrativo, como realmente uma forma de negócio. Eu não sei como que é a organização dos clubes de basquete, mas você vê possibilidade de talvez, se não hoje, no futuro, ser aderido isso no basquete paranaense, de empresários adquirirem clubes, se tornarem proprietários e injetar dinheiro e fazer disso realmente não vou dizer um comércio, né, mas realmente algo vantajoso, algo lucrativo. Vamos lá, eu acho que o futebol no Brasil a gente tem quase uma monocultura do futebol, né? Então, eu acho que tem um longo caminhar ainda para que as outras modalidades cheguem próximo do futebol. Eu acho que é bem longínquo ainda essa possibilidade. Atualmente, vamos pegar o que há de mais estruturado no Brasil, que são as equipes que jogam o NBB, que é o principal campeonato hoje do país. Então você tem alguns clubes que são clubes de futebol, que investem em outras modalidades. Então é o Vasco, é o Flamengo, é o Corinthians, é o São Paulo, Botafogo. Esses são clubes de futebol que muitos já estão com a SAF, né? Mas que eles destinam uma parte do investimento no basquete, ou tem um departamento de basquete que tenta ser autossustentável. Aí nós temos alguns outros clubes, que são clubes sociais, Pinheiros, Paulistano, Minas Tênis, União Corinthians lá do Rio Grande do Sul. São clubes grandes que têm os associados bancando uma parte do recurso, mas o basquete também já tem o seu departamento, vamos dizer assim. E temos um terceiro tipo de clube, que é esse que é especializado em basquete, que ele só faz basquete. Então, você tem, por exemplo, o Franca Basquete. Ele não tem outros esportes, ele só tem o basquete. Você pega o Caxias do Sul, o Campo Mourão Basquete, Brasília, o Cerrado Brasília. Então tem uma dezena de clubes que são só basquete. Esses ainda têm uma instabilidade maior. Eles não têm a tradição dos clubes de futebol, nem dos grandes clubes, então eles ainda carecem de uma profissionalização.
Aí alguns clubes estão mais adiantados nesse processo e alguns clubes ainda estão iniciando. Então você pega o Franca Basquete, eles estão anos-luz já de profissionalismo. Aí você tem outros clubes que estão iniciando, que ainda tem uma dependência muito grande de poder público, de dinheiro da iniciativa da prefeitura e por aí vai. Voltando, você falou sobre esses programas de incentivo ao esporte. Mais do que formar um time, de repente revelar jogadores, é um projeto social que acaba tirando muita molecada da rua e ocupando um tempo que eles poderiam utilizar para fazer outras coisas, aprender coisas erradas, né? Eu acho que não só uma coisa esportiva, acho que é uma coisa social, na verdade, né? Você acertou assim na mosca. Hoje, os projetos esportivos, eles não miram única e exclusivamente no rendimento. Todas não, mas 90% das equipes que têm uma equipe competitiva, ela tem um braço em projetos sociais. Ela está fazendo projeto social na periferia. E boa parte delas também está fazendo a base. Então são 3 coisas distintas: o alto rendimento, o projeto social e a base. Então a tônica é que as equipes de alto nível, de alto rendimento, elas tenham um braço em cada lugarzinho, porque no projeto social ela está mostrando para a sociedade a importância do esporte para a sociedade, para o desenvolvimento da pessoa, do ser humano, está dando visibilidade para os parceiros na questão da responsabilidade social. Nas categorias de base, a preocupação em fazer com que atletas da base algum dia possam virar jogadores profissionais, né? E ao mesmo tempo também educar por meio do esporte. Então, hoje é muito comum que as equipes de alto rendimento tenham esses 3 pilares aí: o alto rendimento, os projetos sociais e as categorias de base. Sim. E eu participei desses projetos. Eu não era tão vadinha, né? Mas eu participei. Foi em 2000 e... Virou depois que cresceu, então. Depois que cresci. Em 2002, quando tinha o projeto, tinha no Polo, eu estava no Polo, né? Teve no Polo, e eu também era igual a China, eu fiz todos os esportes. Fiz handball, não deu certo. Tênis de mesa ainda deu certo, porque daí não... Fiz handball, campo, futsal, daí eu fui pro basquete. Daí no basquete eu lembro que tinha, nessa época, acho que o Camarões tava bem forte, né? Em 2002 tava bem grande, né? Que estava disputando o Paranaense, não sei se estava nacional também ou não. Não, ainda estava no estadual ainda, Paranaense. No estadual, mas estava forte, eu lembro. E de lá saiu, tipo, quem dava treinamento... Fala na direção do microfone. É verdade, senão... E quem fazia o treinamento na época, acho que eram os próprios jogadores que nas escolas faziam os treinamentos. Eu lembro do Alex, do Carlos Bueno. Quem mais? Putz, agora eu não lembro. Rafão, verdade, o Rafão. O Eliseu também. Eu não lembro, acho que tinha no Polo, no Rondon e no estadual, né? O basquete já teve em todas as escolas. Os projetos eram em todas, né? Já teve muito projeto social em todos os bairros. E das camisetas, ele levava as camisetas para os alunos comprar, entendeu? Era legal. Era uma camiseta bacana também na época, era bem chamativa. Tipo, era uma azulzona. Cheguei até a comprar. Mas era legal. E daí, e tinha bastante gente que fazia. E desses projetos aí, muita gente ia pro treinamento lá no JK, que tinha também, né? Que era terças e quintas de manhã, né? Depende do horário também dos alunos. Eu não lembro. Cada ano a gente vai adequando. Então era legal mesmo, era bem bacana. E foi isso, eu só não tive... minhas habilidades não foi... Descobri outros talentos meus. Cara, sim, não dá pra ser bom em tudo, mas você é a prova viva de que dá pra ser ruim em tudo. Pior que é mesmo, porque eu joguei handball, igual eu falei, joguei campo, joguei futsal. Cara, o único que mais ou menos ainda, que deu mais ou menos ainda... Tênis de mesa ainda, mas... Nota-se que não foi assim tão... Mais pra menos do que pra mais. Mas eu acho que agora com vídeo vai dar bom. Pelo menos os vídeos aí, eu acredito. Não sei, né? Ou pode ser que piore, Você já tentou, né? beach tênis? É verdade. É novo, né? Novo. É a tua cara. É? Tá bom.
Tá bom, mas você não é um entrevistado, então a gente não quer saber da sua vida. Não, o pessoal vai que tem uma visibilidade. Mas, voltando, China, você falou sobre uma monocultura do futebol, não só aqui, mas no Brasil inteiro, né? Eu, particularmente, cresci lá no Lar Paraná e Esse era trombadinho. nunca soube, assim, não tinha conhecimento desses projetos de basquete e tal. Eu até gostava, às vezes nas aulas de educação física a gente brincava lá, eu até gostava. Será que falta um pouco, ou faltou isso no Campo Mourão, talvez uma aderência maior? Não só no basquete, mas outros esportes também. Eu lembro que lá no colégio que eu estudava, era o futsal, que tinha futebol ali na região, e tinha o vôlei, tinha o projeto Rexona no colégio lá, então era isso que a gente era envolvido. E handebol quando eu era pequeno também, mas eu só pude jogar até os 10 anos, depois proibiram, onde era só para as mulheres. E, enfim, será que falta um pouco de incentivo? Porque assim, a gente vê hoje em dia, em relação ao futebol, não que querendo comparar os esportes, nada, mas o futebol a gente vê diversos campeonatos que rola aí o ano todo mês sai um campeonato novo de futebol de campo, futebol suíço, futsal, e é uma aderência muito grande. Todo final de semana, domingo você pode rodar qualquer campo aí da cidade, vai ter o pessoal jogando. E no basquete talvez não tenha uma aderência assim, não tenha essas competições amadoras, até, sei lá, organizadas como uma Copa União, por exemplo, que tem no futebol e tal. Será que o que precisa para a gente, de repente, desenvolver, divulgar mais o basquete, expandir mais para todas as áreas da cidade? Olha, eu vou falar para você que Campo Mourão é privilegiado. Se você pegar, eu não tenho números exatos aqui, né? Mas eu imagino que pelo menos em 7 a 8 lugares, para mais, tem escolinhas de basquete espalhados pelo município. Se você pegar handebol, a mesma coisa. Deve ter no mínimo 7, 8 lugares aí que tem handebol. Estou falando sem saber, mas que eu tenho clareza pelos projetos que a gente acompanha, né? Futsal, mesma coisa. Voleibol, mesma coisa. Então, só não faz esporte na nossa cidade aqui quem não vai atrás. Tem em tudo que é lugar, tem alguma alternativa de você fazer esporte. Karatê, judô, xadrez, qualquer que seja. E isso de forma gratuita. Então, a pessoa que quer, se for atrás, ela vai achar um lugar para fazer esporte gratuitamente. Então, nós somos privilegiados. Nossa cidade tem essa característica, né? Quando você fala assim de competições para, vamos dizer, adultos, o basquete já tem alguma coisa, a gente chama de citadino, já tem uma coisa entre 8 a 10 equipes sempre participando. O voleibol eu tenho conhecimento também que tem alguma coisa de 8 a 10 equipes também jogando. Então, é mais nichado, né? É menos pessoas. Futebol e futsal vai ter 60 equipes, 80 equipes jogando. Então, por causa dessa maior visibilidade mesmo. Mas oportunidade, na minha opinião, tem para todo mundo. Eu acho que Campo Mourão é muito bem servido nessa área, tanto de escolinhas como de competições para os municípios, né, para os cidadãos. Então, ou seja, não faltam oportunidades, faltou eu pesquisar melhor antes de fazer essa pergunta. Não, porque muitas vezes, como você não está inserido no meio, talvez não enxergue tanto, né? Mas a gente que está em contato direto com os técnicos, professores, a gente sabe que tem trabalho, pelos posts das pessoas, a gente está enxergando isso acontecer, né? Então, eu tenho clareza que tem oportunidade para muita gente nas escolas aí. E agora também teve, não sei se você treinou basquete em cadeira de roda. Não sei se... É um trabalho recente, deve ter uns 6 meses, mas tá bombando, o pessoal tá... Mas eles falaram assim que tá faltando um pouco de apoio também, por não conhecer, então... Eles querem que tenha mais divulgação também. Igual você falou, essa questão de marketing. E as empresas não apoiam por causa que não tem a visão, né? Na semana passada eu vi uma reportagem que eles ganharam 10 cadeiras de rodas novas para o projeto deles. Então,
o esporte paralímpico hoje ele está muito em alta. O poder público está investindo muita grana para incentivar os esportes paralímpicos. E Campo Mourão hoje está virando um centro de excelência em esporte paralímpico. Então está chegando cada vez mais recursos. Então quem tem esse tipo de perfil, né, para participar, procura, que tem natação, tem basquete, tem bocha, tem N atividades que tem a bocha também. Para as pessoas no participarem. mesmo lugar lá no... aquela que solta, né? Isso. Legal isso aí também. Que, tipo, não precisa ser cadeirante para participar. Você tem que ter vale por pontuações lá. Tipo, se você tiver uma amputação de uma perna e continuar, acho que só ainda tiver a mobilidade, não sei como que fala, né? Daí, é uma pontuação. Ou se você for cadeirante mesmo, é outra pontuação. E você não precisa ser só cadeirante. Você pode ir lá e jogar também sem ser cadeirante. Daí tem a questão da pontuação, né? Que ele estava me explicando lá. Que legal. Legal mesmo. Legal. Bom, falando sobre o basquete, né? Você disse que jogava quando era mais novo. Vamos usar esse termo. Melhorou. E aí, com o tempo, acabou não seguindo aí a carreira. Você falou da sua estatura. E aí minha pergunta é, quem não é altão, 2 metros, eu tenho 1,90 m praticamente, e perto de um jogador de basquete eu sou baixinho. Quem não é altão, pode ser jogador de basquete profissional, seguir uma carreira? O que precisa ter para compensar, de repente, essa falta de estatura? É assim, nós temos exemplos clássicos aí de jogadores de 1,65 m, 1,67 m, 1,70 m que chegaram na NBA. Né? Então, com muita dedicação e talento, você consegue superar as barreiras. Mas lógico que existe um perfil que tem uma condição um pouquinho mais privilegiada de conseguir. Então, uma pessoa que tem mais de 2 metros, ela vai precisar se esforçar igual, ela precisa ter um certo talento igual. Mas ela tem uma chance maior do que alguém que tem uma altura de 1,60 m, 1,65 m. Agora, o que a gente sempre fala especialmente para os jovens, né? Ir fazendo as coisas por etapa, né? Não dá para você começar a jogar basquete querendo ser seleção brasileira. Então você tem que começar a jogar basquete para ser seleção de Campo Mourão. A partir do momento que você está se destacando, você tem que começar a almejar uma seleção do estado do Paraná. Consegui ser seleção do estado do Paraná. Então eu vou jogar um brasileiro e eu tenho que tentar uma vaga na seleção brasileira, né? Então eu acho que é passo a passo que você vai galgando. Um exemplo clássico que as pessoas citam no meio do basquete é o Alex Brabo. É um cara que deve ter 1,85 m, 88 m, 1,90 m talvez no máximo, né? E quando ele estava nas categorias de base, falavam para ele, isso aí é bom, vai até a categoria juvenil, depois morre, né? E ele foi pro juvenil, se destacou. Esse cara joga aí no adulto a nível de São Paulo, aqui não passa disso. Foi lá, virou seleção brasileira de basquete. E os caras jogam da seleção brasileira, mas não vai passar disso. Pelo tamanho do cara aí. Foi jogar na NBA. Caramba. Então, cada vez que você coloca limite nas pessoas, ou coloca rótulo nas pessoas, a pessoa, ela com dedicação, com muito trabalho, ela vai se superando, né? Então, o Alex Brabo, acho que é um grande exemplo desse que a gente tem de que superação, né? Não coloque rótulos nele que ele vai superar o que aparecer para frente. Tem gente que talvez recebe uma crítica e abraça aquilo e fala, não, realmente, eu não vou conseguir, eu tô limitado a isso aqui, e acaba matando o sonho dela. E tem gente que não, que vai... Apesar de No seu caso, quando falaram para você parar com todos os esportes, foi uma coisa sensata. Foi bom você parar mesmo, porque... Uma história, só cortando você, Thiago, uma história que eu acho que tem que ser contada aqui também, que vai nessa linha. Lá em 2006, as nossas
equipes já estavam entre as melhores do estado, a gente já tinha um certo número de jogadores formados em Camorão que estavam jogando na equipe adulta e a gente estava entre as 3, 4 melhores equipes do estado do Paraná. E a gente tinha esse sonho, essa vontade de dar passos maiores, né? Aí nós mandamos pintar na parede do ginásio JK uma frase assim: Liga Nacional de Basquete. Eu acredito. Tipo, sei lá, uns 4 metros de altura, uma bola de basquete com essa frase. Risada, chacota e desdém é o que a gente mais recebeu, né? Sério. Ah, que vocês são loucos, quem que vocês acham que vocês são, né? Ninguém falava isso, mas na nossa frente, né? Mas desdenhava disso, né? Só que é uma coisa que foi meio que incutindo na mente de todo mundo, porque os caras iam treinar todo dia e olhava aquela lá, Liga Nacional. Eu acredito. Liga Nacional. E aí, de repente, eles estavam jogando com equipes que jogavam Liga Nacional. Opa, pô, eles estão lá e nós estamos jogando contra os caras. Não estamos tão longe assim, né? Tá chegando perto. E aí, cada dia foi dando alguns passos para frente. Trouxemos o Emerson, que é um técnico, já era de renome na época, que foi um cara que, na minha opinião, foi o principal responsável de levar Camorão para a Liga Nacional. É um cara trabalhador, sério, abnegado, que fez a diferença no projeto. Um cara que não tem preguiça alguma. Para mim, a vinda dele fez com que o projeto desse um upgrade. E aí todo mundo começou a acreditar. Pô, se Camorão tem um técnico hoje que já esteve na Liga Nacional, por que o nosso time não pode estar? Então, meio que foi contagiando as pessoas e todo mundo começou a falar, opa, tá fazendo final de campeonato estadual, pô, ganhou Jogos Abertos do Paraná, já é o melhor time do estado. De repente estava jogando um sul brasileiro e ganhando o sul brasileiro e já era a melhor equipe do sul do país. Aí as pessoas falaram, opa, e aquela coisa que demorou 10 anos, foi pintado em 2006, foi apagado anos depois, mas em 2016, 10 anos depois, é que Campo Mourão joga a Primeira Liga Nacional. Então não é uma coisa assim, Campo Mourão teve sorte, caiu do céu, joga Liga Nacional porque tem dinheiro. É muito mais complexo, é muito mais longa a história do que as pessoas imaginam. E foi um primeiro ano grandioso, né? Nesse primeiro ano. Sim, a primeira participação na Liga Nacional já foi pro playoff. Então foi fantástica. Foi um ano. Os caras... Foi a melhor temporada de Liga Nacional. Será que foi por causa da estreia? Deu química no time, as coisas fluíram. Como era uma novidade para todo mundo, ia muita gente torcer no ginásio, então acho que meio que cria um clima positivo, né? Então acho que ajudou bastante isso. E dava vontade de olhar para trás o pessoal que criticava antes, que tirava sarro e falar, chupa, estamos aqui. Acho que não é assim... A gente nunca trabalhou para calar a boca de ninguém, né? Mas a gente trabalhou num sonho, num objetivo de vida que todos tinham em comum, né? Então, foram dezenas de abnegados, de voluntários que iam lá na sua hora livre, deixavam as coisas da família para apoiar o basquete. Então, eu citei o Emerson como grande líder, como grande responsável, mas tem 2 dezenas de pessoas aí que trabalharam muito pesado, né? O Nelsinho, que foi presidente, Isidoro foi presidente, o Américo foi presidente, hoje temos um novo presidente ali também na associação. Então, todo mundo que se doa pela modalidade e está ali. Então, essa soma de esforços é que fez a coisa dar certo. E trabalhando ali nos bastidores de um time de basquete, quais que eram as maiores dificuldades de lidar com o elenco? Porque são várias pessoas, vários homens adultos, cada um com uma cultura, cada um com uma forma de pensar, e de repente pode ser que tenha envolvido ali um ego, uma vaidade, um estrelismo parte de racha no elenco. Qual que eram os maiores problemas ali de trabalhar por trás de um time, lidando com os jogadores, com os atletas? A maior dificuldade. Eu, enquanto dirigente, eu evitava influenciar muito. Eu deixava muito na mão do técnico, né?
Primeiro porque o técnico está lá no dia a dia, ele está indo todos os dias vendo os treinos e tal, então o feeling dele é melhor. Acho que o grande problema que a gente percebeu assim, é a crítica dos torcedores, né? O torcedor vai assistir o jogo e ele acha que ele consegue compreender a complexidade de tudo isso, das panelas que existem, do jogador que sempre chega atrasado, do jogador descompromissado. Aí às vezes um jogador é bom, mas ele não é de grupo, é um cara que falta treino, chega atrasado, chega às vezes bêbado para treinar, e daí você, só porque ele vai bem, você tem que dar lugar para ele na quadra? Né? Às vezes, será que você não tem que dar um gelo no cara para ele perceber que ele só vai ganhar o espaço na hora que ele merecer? E o torcedor não enxerga o dia a dia, ele só enxerga ali o momento, errou passe, não acertou, e o técnico ele tem que fazer essa gestão dos egos, tem que fazer essa gestão dos merecimentos, né? Então é muito complexo você apontar essas coisas. E além disso, eu fui técnico mais de uma década, né, num nível razoável, e eu não me sentia à vontade de fazer análises técnicas, porque, na minha opinião, o técnico que está ali ele é muito mais gabaritado. Aí o torcedor, que às vezes nem jogou basquete na vida, não sabe nem o beabá, ele se sente no direito de criticar. Mas faz parte. Especialista. Um especialista. O Casagrande do basquete morense. É direito do torcedor? É direito, né? A gente entende. Mas numa cidade pequena é muito complexo, porque você está na rua, você está no mercado, você está na padaria, as pessoas estão te interpelando e te questionando, né? E você tem que ficar fazendo essas justificativas que não você tem que ser educado e fazer essa gestão também de relacionamento. Então, quando você foi técnico, não sei, na época não tinha jogador de fora, era todos daqui começaram na base aqui, né? Ou não? Assim, no início era só daqui, né? Aí você chega num certo nível que você precisa contratar atletas. Vou dar um exemplo. A partir dos 15, 17, 18 anos, você precisa ter jogadores de 2,2 metros, 2,5 metros na sua equipe, se você quer competir a nível de estado, por exemplo. Campo Mourão, caça na rua pessoa com 2 metros de altura. Você não acha, nossa população não tem essa característica de ter pessoas altas. Então a gente muitas vezes trazia atletas de fora, né, para compor o elenco e tornar a equipe mais competitiva. Até porque, por exemplo, uma cidade de 100 mil habitantes, você compete com Curitiba com não sei quantos milhões. Você compete com Ponta Grossa com 600 mil, Londrina com 700 mil. Então, cidades muito maiores que conseguem uma população maior para fisgar número de atletas. Então, a gente acha que passa a ser justo também você trazer essas contratações para deixar a tua equipe mais competitiva, né? Teve anos que a gente teve só jogador prata da casa? Teve, mas rotineiramente, várias vezes a gente trazia peças específicas para reforçar a equipe. Para ter, tipo, a questão do negócio que você falou da altura. Não necessariamente o cara precisa ter os 2 metros de altura, né? Igual você falou do rapaz do Alex, né? Tipo assim, qual que então seria um tamanho mínimo, assim, pro cara jogar basquete, então, a altura mínima, para estar inserido ali? Não dá pra gente cravar uma altura assim, né? O que a gente percebe, assim, que pessoas com mais de 1,90 m têm uma possibilidade maior, né? Mas não vai impedir ninguém de 1,60 m se dar bem no basquete. Até na hora de, por exemplo, um clube contratar um atleta, se vê que o atleta tem uma estatura um pouco mais baixa, já olha com certo. Então, eu acho muito relativo. Você pega hoje um dos jogadores que tem feito a diferença na seleção brasileira, é o Iago. Iago é um armador que deve ter os seus 1,85 m, por aí. Então é um cara, vamos dizer, muito alto, e ele está a nível de mundo hoje muito bem ranqueado. É um cara que faz a diferença em qualquer lugar do mundo que ele esteja jogando. Então, depende muito do talento que a pessoa tem, do quanto ele se dedica. Então, não dá para cravar uma altura
Igual, mínimo, igual né? se você falou assim, você tinha força de vontade, você teve. Mas você falou assim, pra minha altura, às vezes, não sei se você pensou isso, né? Pra minha altura eu acho que não vai ser bom ir por esse caminho. Eu gosto de basquete, então eu vou pro caminho de treinador. Você teve essa opção, né? Falou, você achou melhor separar por causa que você achou que não ia conseguir jogar por causa da altura? Ou nem chegou a pensar nisso? Eu acho que era o conjunto, né? Eu não tinha uma altura tão grande, aliás, pelo contrário, né? Eu não tinha, vamos dizer, talento, não era um cara que me destacava, né? E o meu esforço, sacrifício, talvez Compensado. não fosse tão grande também. Talvez se eu quisesse mesmo, se eu tivesse força de vontade, talvez eu Mas você pudesse. tinha inteligência daí. Mas eu percebia esse meu espírito de um pouquinho de liderança, de um caminho para ser técnico, né? Então eu gostava desde que eu tinha 17 anos, eu gostava de dar aula para o pessoal mais novo, gostava de estar ensinando. Então eu via um talento maior meu ensinando do que jogando. Então eu acho que foi na conveniência, né? De onde é que eu achava que eu conseguiria ir mais longe. É igual que esse cara que às vezes aparece um técnico novo de futebol lá, você fala, aquele cara lá nunca jogou bola, não sabe nada, entendeu? É quase nesse sentido, então. O cara, às vezes, com 30 anos lá, apareceu como técnico, mas às vezes o cara, ele tem o gosto, ele gosta, ele tem a paixão, ele tem a vontade. Tem conhecimento. Conhecimento. E tá lá sendo técnico, às vezes tem mais conhecimento de um cara que foi jogador e virou técnico. Hoje acho que até não acontece muito porque exige uma preparação, né? Mas antigamente qualquer cara que parava de jogar futebol já colocavam como técnico ali e acabou. E o cara, só porque o cara jogava bola. Dunga foi um bom exemplo, né? Qual foi o primeiro emprego do Dunga? Seleção brasileira. E acontecia muito. Hoje não, hoje tem que ter uma formação e tal, né? Bom, antes da gente começar a nossa entrevista, eu fiz uma busca sobre você, através do meu amigo Eliseu. Opa! E aliás, Eliseu, queremos você aqui. Não, mentira, não quero não. Fica aí onde você tá. Não, e ele... Perguntei pra ele alguma coisa de bastidor, alguma coisa assim pra perguntar. O que você ia falar? Não, eu ia falar, sabe qual que é o apelido do Eliseu? Qual que é? Qual que é? Eliseu, tem vários. Neguzeu? Neguzeu. Sabia desse apelido dele? Não. Neguzeu. Tem vários que eu conheço. Eu nem vou falar por quem que é, então. Enfim, mas ele mandou aqui dois assuntos aí pra comentar. Primeiro uma pergunta, por que todas as fotos você tira na ponta do pé? Essa é tradicional, né? Com o meu 1,62 m, eu sempre ficava no pé para parecer mais alto nas fotos. Só que aí, como eles perceberam isso, eles também começaram a ficar na ponta dos pés. Só que aí o meu ponta do pé de um tamanho 38 aumenta 5 centímetros. A ponta do pé de um cara que calça 47 aumenta 10. Ou seja, começou a aumentar a diferença nas fotos. Aí eu falei, putz, agora me ferrou. Mas era uma brincadeira que eu fazia para parecer mais alto. Aliás, faço até hoje, mais como forma de diversão do que... Virou uma marca. Tá, isso aqui... Ele mandou uma história aqui que eu ri. Lá vem, meu Deus. Ele falou da história de quando você deu uma bronca nos atletas porque tinham escrito algo no vestiário do seu time. E aí você deu a maior bronca apontando pra porta e quando foi ver, você estava no vestiário errado. Não, aconteceu o seguinte, né? A gente tava numa final de campeonato e eu falei, ó, o que os caras escreveram na porta aqui, que Campo Mourão um bando de tranqueira, que eles já são campeões, não sei o quê. Aí eu fiz uma preleção toda falando que o time adversário estava menosprezando eles, estava chamando eles de ruim, não sei o quê. E fiz a preleção toda falando isso, né? Que estava escrito na porta do banheiro e tal, e fomos pro jogo. E eles jogaram bem e tal, acabamos sendo campeões. E aí depois eles foram ver na porta do banheiro, não tinha nada escrito. Então foi mais uma forma de motivar os caras e entrar na mente deles, né? E funcionou. E funcionou, deu certo. Legal. O Eliseu jogava bem? Porque ele fala que ele era um LeBron James brasileiro. O Eliseu, cara, ele era um talento. Ele
Não fala muito bem, não, senão ele vai ficar se achando. Vai se achar, né? Ele chegou a ganhar bolsa de estudo para estudar no Santa Cruz por causa do talento dele. E quando ele estava num dos melhores anos, ele acabou machucando o joelho. E isso impossibilitou ele de seguir com mais qualidade, né? Sempre com muita dor, sempre no sacrifício. Mas se não fosse essa lesão, eu acho que ele poderia ter ido melhor ainda do que ele foi. Ele falava que não seguiu a carreira por causa da cirurgia, mas eu achava que era cesárea. Quando ele nasceu. Né? É que ele foi em Portugal, ele parou e foi para a técnica, né? Ele foi técnico, ele foi monitor de escolinhas. Eu tenho um carinho enorme, não só por ele, mas por toda a geração aí que a gente trabalhou. Vários meninos aí que treinavam com seus 15, 16 anos, davam escolinha, né? Hoje nem pode mais isso, né? Mas eles... Além do trabalho infantil. Eles nem acho que é por causa do trabalho infantil, né? Acho adolescente, que né? Trabalho legal, né? O exercício legal da profissão, né? Por causa de dar o treinamento. Educação física, né? Mas eles faziam um trabalho fantástico, de responsabilidade, que eu acho que aquilo foi uma escola de vida para eles, né? Então, fico muito feliz de ter visto que o basquete impactou positivamente aí na personalidade de cada um deles. Legal. E bom, quais são as perspectivas, as expectativas para o basquete moroense nos próximos anos e para a Federação Paranaense de Basquete? O basquete de Campo Mourão, apesar de estar meio afastado, eu tenho percebido assim que a diretoria tem feito boas escolhas, né? Eles têm investido mais nas categorias de base nesses últimos 2 anos, tentando reestruturar o projeto. E eu acho que isso é muito importante para poder, aos poucos, voltar a tentar uma vaga na elite do basquete, no adulto, né? Então, a nível da cidade é isso que eu estou enxergando, né? Não estou perto, mas a gente vê o que está acontecendo, é um investimento grande nas categorias de base. A nível de estado, na federação, a gente tem um grande desafio que é tentar popularizar o basquete, tentar tornar ele mais acessível, né? E isso a gente só consegue com recurso. Então, como eu já tinha falado, o meu grande desafio junto à diretoria é tentar capacitar os gestores do basquete a trazer recursos para os seus projetos. Que aí sim, com dinheiro, eles vão fazer mais escolinhas, vão poder participar de mais categorias no campeonato, vão poder contratar jogador, vão poder pagar curso para os seus técnicos. Então a ideia é essa, trazer dinheiro para dentro do nosso, vamos chamar de ecossistema, né? Com mais dinheiro todo mundo consegue se desenvolver. E está bem prazeroso, muita gente séria, muito trabalho, a gente percebe que o basquete do Paraná está pujante, está numa crescente, tanto no número de equipes participantes, como nos resultados, número de atletas indo para a seleção brasileira. Então tudo isso deixa a gente muito feliz, vendo que o Paraná está numa crescente. Que legal. E bom, se tiver algum empresário dentre as 5 pessoas que nos assistem assiduamente, como que faz para o empresário que fala, não, eu quero contribuir, eu quero ajudar, eu quero incentivar o basquete, eu quero ser um apoiador. Qual que é o passo para isso? Aqui em Campo Mourão, por exemplo, o passo é procurar a diretoria da associação, né? Sempre a gente tem percebido que tem que tentar casar os interesses das partes, né? O empresário, às vezes, ele quer estimular uma determinada região da cidade, uma população mais carente. Então, ele vai patrocinar uma escolinha na periferia. Não, tem um outro empresário que ele quer ver a marca dele exposta na televisão, quer ver exposta a nível nacional. Então, ele vai tentar patrocinar a equipe profissional. Uma outra equipe, uma outra empresa tem um viés mais educacional, quer investir no futuro da cidade, quer ver que uma cidade com bons cidadãos. Então ela pode investir nas categorias de base, patrocinando uma equipe nas categorias de base, que aí o atleta
estando no meio esportivo por bastante tempo, ele vai virar uma pessoa melhor, vai virar um cidadão melhor. Então, tem que casar os interesses do empresário com o que o projeto pode oferecer para ele. E aí tem N possibilidades para ele, né? Desde do alto rendimento com exposição à TV até uma responsabilidade social que ele não vai ver a marca dele tão exposta, mas ele vai estar contribuindo para que a cidade dele seja mais justa, mais igualitária. E hoje, pensando nessa questão de marketing, igual o Thiago falou no começo lá, antigamente tinha que... Vocês faziam ali um release, mandavam a imagem para o jornal. Hoje em dia, com essa mídia, as redes sociais, a exposição é muito maior. Então, a pessoa está usando uma camiseta ali com a marca daquela empresa, com o logo da empresa. Não dá para mensurar a proporção que vai tomar isso aí, o alcance que vai ter uma imagem. Se alguém quiser também usar a nossa marca aí para divulgar nós, a gente só não vai ter dinheiro para pagar, né? Mas vocês falaram uma coisa que é interessante. Como é que você dá visibilidade para o projeto, né? Pode ser com resultados, pode ser com resultado esportivo, pode ser com resultados sociais, né? Então, como é que a gente mede isso? Quando exposição, é de uma forma. Quando é responsabilidade social, a gente chama de intangível, né? Você não consegue medir tão facilmente. Como é que você mede o quanto as pessoas vão lembrar da sua marca daqui 5 anos? Um exemplo prático. Coca-Cola. Alguém no Brasil não conhece a Coca-Cola? Por que a Coca-Cola faz propaganda até hoje? Porque ela precisa que essa marca seja lembrada até esporadicamente, né? Então, uma empresa que coloca a sua marca Integrado, Coamo, ProSolos, que coloca a sua marca na camiseta de uma equipe, pode ser que hoje ela não aumente a sua venda. Mas será que daqui a 5 anos uma pessoa que queira estudar uma faculdade não vai, sem pensar, lembrar do Integrado? Será que uma pessoa que vai comprar um óleo, está no mercado, vê 2 marcas, sem pensar, não vai lá e mete a mão na Coamo? Então, são coisas que a gente não consegue mensurar tão facilmente, mas que, para o empresário que enxerga a lembrança espontânea, de médio e longo prazo, isso é muito importante, né? Então, fica essa dica para o empresário que, às vezes, o investimento só vai te dar o retorno anos depois, né? Não é tão rápido assim. Eu sou uma pessoa, e talvez como eu, várias pessoas pensem também assim, mas quando eu tenho conhecimento, claro, às vezes compra ali uma coisa sem nem saber, consumo um produto sem nem saber. Mas quando eu tenho conhecimento de causa, por exemplo, eu vou comprar um determinado produto e eu sei, essa marca aqui, ela apoia uma causa que eu não concordo, que vai contra os meus valores, contra os meus princípios, ou não. Esse aqui apoia aquele time, apoia aquele projeto, ou defende essa ideia aqui que eu acho bacana e tal. Eu priorizo essa marca. E acredito que igual eu, tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Com certeza. Uma pergunta, talvez, não querendo ser antiético, mas talvez sendo. Você saiu aqui da diretoria do clube em 2019, né? E fechou as portas por completo, ou talvez um dia eu possa voltar? Eu acho que eu sou moroense, né? Hoje já estou há 28 anos aqui e quero contribuir com a nossa sociedade de alguma forma, sempre. Eu acho que pode acontecer de retornar. Não agora, eu acho que tem uma outra trajetória que estou trilhando, né? Não sei se ela é compatível. Eu acho que no momento não dá para você conciliar, né? Um certo conflito de interesses, né? Você está em duas situações meio que uma pode interferir na outra. Mas as portas estão abertas, isso aí a gente tem o maior orgulho de fazer parte dessa história, né? E poder contribuir com isso. Eu ia falar um negócio, não sei também se você vai falar sobre isso aí, né? A respeito disso aí. Por que aconteceu
Camorão no basquete foi em 2000, deu aquele levantado em 2016, né? E depois sumiu dos holofortes. Na verdade, assim, 2016 foi o primeiro ano na Liga Nacional que conseguiu ir até para os playoffs. 2017 e 2018, nós jogamos a Liga Nacional, montamos um time muito bom no papel. Teoricamente era melhor que o ano anterior, mas não conseguiu a química, não rolou. Então conseguiu resultados abaixo e foi rebaixado. Aí nos anos seguintes jogou segunda divisão. Nesses anos de pandemia jogou a Liga Nacional de novo, que era portões fechados, né? E aí depois que deu uma recuada, jogou o LDB, que é um campeonato até sub-22, sub-23 anos, que ainda é alto nível, né? Mas é menor a idade. Isso nesse último ano que realmente eles deram um passo para trás e jogaram só categorias de base. Mas eu acho que são escolhas compreensíveis de quem pensa no projeto a longo prazo. Porque o esporte profissional é muito caro. É muito caro. Pagamento de jogador, pagamento de comissão técnica, viagens, lesão, tratamento de lesão, tudo isso é muito caro. E aqui a gente sempre fez com pouco dinheiro. Então, às vezes havia um descompasso entre receita e despesa e um passo atrás ou uma respirada, eu acho que é importante para o projeto se equilibrar de novo, né? E voltar mais forte. Então, é que o povo, às vezes, igual você falou, o povo fica dando palpite sem conhecer o esporte, né? Que você está realizando. Tipo assim, às vezes por exemplo, o time criou uma expectativa para a cidade, né? Tava aquela torcida, aquele fervo, e do nada some, assim. E o povo, às vezes o povo fica chateado. Fala, eu não vou mais torcer porque os caras estavam lá, tava bom, e agora não tá nem jogando mais. O que você tem para falar, então, para esse povo aí que acha que às vezes o basquete morreu, entendeu? Não, isso aí vocês podem estar tranquilos, que o basquete está mais vivo que nunca. Igual eu estou falando, um passo estratégico para se organizar melhor. É igual quando você fica doente. Não adianta você querer voltar a competir com tudo. Você tem que voltar devagarzinho, você tem que fazer uma recuperação, né, uma reestabilização para você voltar mais forte. Eu acho que foi muito inteligente, foi estratégico essa forma de pensar da diretoria. O que a gente fala continuem apoiando, as nossas categorias de base estão jogando por aí entre as melhores do estado do Paraná de novo, então compreender que é um processo de altos e baixos, né? Como a vida de todo mundo não é só linear para cima, né? Então tem altos e baixos, futsal é assim, basquete é assim, todo projeto tem que ir amadurecendo e aparando suas arestas. Tem que compreender dessa maneira e criticar realmente é fácil. Ainda mais sem conhecer. Só convivendo que você compreende melhor. Sobre 2016, a primeira participação lá, né, quando o time foi para NBB. Como que vocês entraram assim no campeonato, as expectativas? Tipo, primeira participação ali e tal, depois de anos idealizando e desejando aquilo. E aí, de repente, vocês vão para os playoffs e chegaram a pensar, tipo, pô, dá pra gente ganhar esse negócio, dá pra gente brigar lá em cima. Como que foi essa participação? Naquela primeira temporada, eu não estava na diretoria, o presidente era o Nelsinho. E primeiro queria ressaltar essa importância da figura do Nelsinho também no projeto, né? Ele foi um cara ousado, ele conseguiu unir algumas forças políticas. Então, o basquete só é o que é hoje graças ao apoio que tem da prefeitura em várias gestões, né? De vários prefeitos, as lideranças políticas, deputados estaduais, deputados federais também. Sempre nós tivemos muito apoio, né? O basquete sempre teve muito apoio. E a iniciativa privada de Campo Mourão e algumas regionais, estaduais, que nós conseguimos abrir as portas via alguns contatos, especialmente políticos, né? Então,
era esse primeiro panorama que eu ia dizer, né? De quem é que fez aquilo ser possível. E a contratação da primeira temporada, até onde eu me lembro, né? Já fazem 7 anos, não foi assim de jogadores muito caros. Foi feito uma escolha para um elenco mais barato, mais jovem, mais por esses jogadores mais jovens e mais baratos, né, que ganhavam menos na época, quererem muito ascender, crescer na carreira, eu acho que todo mundo se doou demais, todo mundo se esforçou demais, porque viu que era uma oportunidade de sair de uma equipe ganhando X para ganhar 3X em outra equipe, ou sair de uma equipe que não era protagonista para ir para uma equipe grande. Então, era um trampolim que eles enxergaram e se doaram muito e deu muita química, eles se gostavam muito daquela equipe, eles se davam muito bem. E aí, quando você consegue unir essas coisas, o resultado é consequência. Foi dando certo, foram indo sem o compromisso, né? Vamos jogar contra o Bauru? Que a obrigação de ganhar é deles, a folha salarial deles é 5 vezes maior que a nossa, quem tem que ganhar é eles. Aí de repente começa a cair tuas bolas e o outro time começa a dar certo. E eu acho que é um pouco de tudo isso. É química, é descompromisso, no sentido de... Sem pressão. Sem pressão, não de que eles não tinham compromisso, né? Pelo contrário. Juntou essas coisas e foi dando resultado e de repente eles estavam lá nos playoffs na primeira temporada. Então isso foi marcante e todo mundo lembra disso com muito carinho. Voltando, eu ia falar antes, perdi o gancho, perdi o time, mas falando sobre a colaboração dos empresários aí que querem ajudar e de repente contribuir não só por querer uma exposição, mas por querer contribuir com a parte social mesmo, né? E aí você falou no começo lá que geralmente quando precisa fazer corte de gastos, as primeiras áreas que são afetadas é o esporte, a cultura. E assim, a gente vê, não quero prolongar nesse assunto porque é meio crítico, mas a gente vê que o modelo atual no Brasil não está dando certo. Isso todo mundo vê, questão de violência, de questão cultural, enfim, né? A gente fizemos uma live aqui na segunda-feira falando um pouco, satirizando a live NPC, que é uma modinha da nova geração aí. Isso mostra a decadência cultural dos nossos jovens, principalmente. E aí, chegando no que eu queria falar, a gente vê que realmente o modelo atual não está dando certo. Não seria a hora do pessoal dar uma atenção maior para a cultura e principalmente para essa questão do esporte, porque quantos jovens que saem das ruas, que ocupam o tempo, como eu falei anteriormente, que podia usar para fazer outra coisa, para mente vazia, oficina, né, do inimigo. E de repente poderiam se ocupar ali e através do esporte ter uma transformação de vida, não para virar um jogador, mas para se formar como cidadão melhor, né? Talvez falta um pouquinho, isso não só a nível de Campo Mourão, a nível de Brasil, acho que faltava dar uma atenção especial e voltar os olhos e de repente tentar reformular esse modelo de desenvolvimento social que a gente está tendo, que claramente não está funcionando. Concordo plenamente. Eu acho que o nosso país ele só se transforma por meio da educação, né? É uma falácia, todo político na hora de pedir voto fala minha plataforma é educação, 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 mas a gente percebe que de fato não acontece mudanças estruturais, né? A minha visão é assim, escola em tempo integral. O poder público tinha que fazer com que os nossos jovens até 14 anos ficassem manhã e tarde dentro da escola, aprendendo as disciplinas, os conteúdos tradicionais, mas fazendo esporte, fazendo música, fazendo dança, fazendo teatro, cursos profissionalizantes e por aí vai. Até os 15 anos eu acho que seriam ter isso aí. Exato. E não estudar à toa também, né? Para que ali dentro ele pudesse se preparar para a vida verdadeiramente, né? Se você conseguir estender até o ensino médio,
seria ainda melhor, mas a gente já percebe que nunca vai haver esse interesse. Dinheiro para isso tem, o problema é que o dinheiro não chega na ponta. Onde deveria, né? O dinheiro vai ficando no meio do caminho, então isso é muito triste. Então, eu não sei se é nessa linha que você queria ouvir, mas para mim, educação teria que ser uma prioridade e o esporte viria, vamos dizer, na carona dessa estrutura também, porque eu acho que o esporte transforma, educa, coloca valores nas pessoas, né? Então, para mim, tem tudo a ver. Muito bom. Bom, China, agradecemos mais uma vez por ter aceito o convite, por ter contribuído aqui, ter vindo no nosso espaço depois de algumas tentativas. E realmente, como eu falei, não é demagogia não, mas você era um dos nomes que a gente queria trazer, a gente queria esse bate-papo desde o começo. Infelizmente a gente acabou parando de gravar por um período ali, agora retornamos com agora força. Que a gente tá bombando, voltamos, agora você vê que a gente tá bombando. Agora, como a gente fala para todos os convidados que vêm aqui, até hoje não aconteceu, mas de repente com você acontece. Depois que apareceu aqui, ó, carreira. Tomara. Só ela vai crescer mais ainda, mais ainda. Conhecer você. Eu que agradeço aí pelo convite, Thiago, Jean, a gente fica honrado, né, de poder dividir um pouquinho do que a gente viveu com vocês, com as pessoas que estão nos assistindo. Desejo aí que esse projeto que vocês estão construindo tenha vida longa, que prospere. A gente sabe o quão difícil é fazer isso, né, o quão comprometido tem que ser para que a coisa aconteça. O custo que a gente sabe dessa aparelhagem toda que vocês têm aí é um baita investimento que vai valer a pena. Continuem na mesma toada, aí, na mesma garra, que é igual ao esporte. Disciplina, fazendo um pouquinho por dia, cada dia vai estar um pouquinho melhor, um pouquinho mais de gente assistindo. E daqui 5, 10 anos vocês vão olhar para trás e ter muito orgulho dessa construção que vocês estão fazendo. Mas sabe o que é o mais engraçado? Eu sempre escutei falar do China, mas nunca sabia qual era a história dele, entendeu? Isso que é engraçado. Tipo, eu nunca tinha ouvido falar, eu ouvia falar sempre, mas não sabia, tipo, de onde que veio o China, qual que é a história, entendeu? Eu sempre quis saber, sabe? Como que o China se tornou, tipo... Você sempre teve no cenário do basquete, sempre todo mundo falava, mas tipo, ninguém contava tipo, a história do que como que você se tornou desse jeito, entendeu? Tipo assim, pra mim achava que você foi um jogador, entendeu? Começou como jogador, negócio que você falou, mas tipo, eu tipo assim, achava que você jogou basquete profissional e daí passou pra técnico, entendeu? Nunca ninguém me contou essa história dessa parte igual você falou hoje. Que legal. Certinho. Legal. Tipo, eu não joguei, entendeu? Eu jogava em forma amadora, né? Daí partiu pro... Entendeu? Certinho, o cara, ele viveu a história dele. Claro que ele vai contar certo. Não, certinho, não entendi agora. Não, é que, tipo assim, eu sempre escutei falar, o China, mas nunca ninguém sabia contar a história, entendeu? Nunca tinha uma história certa, correta. É gostoso falar isso, porque em certa medida a gente tenta inspirar as pessoas, né, a acreditar nos seus sonhos. Cara que queria trabalhar com esporte, mas foi acreditando na paixão, né? E aí a gente consegue criar toda uma história tão bonita como a que a gente contou aqui. E eu vejo isso no meu filho. Meu filho hoje está com 18 anos. Ele quer seguir na carreira de desenho digital. Que é uma coisa hoje muito nova, que não tem uma carreira definida de qual passo a passo, mas ele é apaixonado, ele gosta de fazer. Então eu vou fazer exatamente o contrário que eu vivi. Eu tinha uma paixão e fui atrás dela. Então, com o meu menino, com o meu filho, eu quero a mesma coisa. Você tem essa paixão, corre atrás, neguinho. Vou te apoiar, vou te dar suporte, manda bala, sem preguiça. Agora, trabalhou, uma hora teu lugar no sol vai aparecer. Né? Não é fácil,
sempre tem muito mais trabalho do que prazer, mas faz uma coisa que você gosta, que você vai ter menos carga, né, de pressão. Você tá fazendo uma coisa que você gosta, você vai, trabalha 10 horas, 12 horas e nem percebe. Isso que é bacana. Você é China, mas você tinha falado, eu não tinha entendido. Você é sua descendência é chinesa? É japonês. Então, é isso que eu queria fazer isso aí naquela hora que você começou a falar, né? Daí eu falei, mas tipo assim, é que a China e o Japão, eu já conversei com o chinês. Tipo assim, lá, ele mora aqui em Camarão e tipo, lá o japonês e o chinês não... É igual o brasileiro e argentino, entendeu? tem uma rivalidade. Daí tipo Mas assim, desse você é tamanho? japonês e carrega... Pior, eu acho. Caramba. E você Guerra entre eles, né? Eu sabia que tinha rivalidade, mas Então, não achava mas daí que então, era é tanto, engraçado, porque você é japonês e carrega o nome, o apelido de China, né? Tipo, Exatamente, que eles queriam sacanear o meu irmão. não, então, Então- e daí, tipo assim, por esse conflito, assim, chega a ser até engraçado, né? Porque, tipo assim, o japonês tem uma, não sei, ele é mais certinho, né? Não sei falar também de outra maneira, mas ele é um cara, mais, como que fala? Ele é mais certo, mas... Mais quieto, mais tipo... ponderado. A cultura deles é mais... daí agora você chega e fala, o cara é China, chinês, entendeu? É engraçado. É legal também, né? E tem mais alguma coisa aí? Agradecer os nossos colaboradores mais uma vez. House Eventos, procura lá no Instagram. House Eventos tem tudo que você precisa: som, iluminação, serviço de DJ, para garantir o sucesso da sua festa. Corre lá no Instagram, dá uma conferida, tem vários vídeos lá. Você pode ver um pouco daquilo que você pode contratar para o seu evento. Faz um orçamento lá, você vai se surpreender com o preço e a qualidade do serviço. E se você procura aquele assado no domingão, tá com preguiça de cozinhar, chegou aquela visita inesperada, corre pro Assados Avenida, na Avenida Armelino Trombini, 3593. Tem frango assado, tem boi, porco, maionese, salpicão, bebidas em geral. Tudo que você precisa para garantir aquele almoço completaço. Alguma coisa, Thiago? Alguma coisa? Você quer que eu fale alguma coisa? Não, só tô Despedindo? perguntando. Só perguntei. Ah, não é pra falar nada, não. Não, se que não quiser. Achei que era pra ele falar uma coisa. Bom, então ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, China, pela disponibilidade, pela contribuição e por todo o serviço que você fez, porque a Camarão continua fazendo, e agora é muito bom ter um representante nosso aqui a nível estadual, quem sabe em breve a nível nacional. Legal. Então é isso. Valeu, galera. Valeu, abraço. Isso aí. É isso. Muito bom. Só que vocês iam sacanear mais.